Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, um grande abraço a todos que nos acompanham aqui nas plataformas do ABC em Off, iniciando a semana, a última semana de agosto de 2024. É muito bom estar aqui com vocês nesse 26 de agosto, dia frio em toda a região metropolitana, gelado nesse inverno, mas com notícias quentes por aqui. Vamos começar falando de Campeonato Brasileiro, rodada desse final de semana, a 24ª do Brasileirão. Olha, os times que acham que falta pouco tempo para acabar, que abram o olho, hein? Tem muita coisa acontecendo aí, muito time afundado em situação ruim, que é o caso do meu Corinthians, né, meus amigos? Daqui a pouco o Leandro também vai falar disso. Mas vamos falar do Brasileirão? Brasileirão que nesse final de semana teve, então, a 24ª rodada. Vamos dar uma passadinha nos resultados. Atlético Goianiense 2, Juventude 1. Palmeiras 5, Cuiabá 0. Atlético Mineiro 0, Fluminense 2. Olha o Fluminense se recuperando no Brasileirão. Bahia e Botafogo empataram por 0-0 na Fonte Nova. Criciúma 0, Grêmio 1. Fortaleza, novo líder do Campeonato Brasileiro, 1, Corinthians 0. São Paulo 2, Vitória da Bahia 1. Internacional 1, Cruzeiro 0. E o Flamengo venceu o Bragantino por 2-1. Tem um jogo ainda nesta segunda-feira, marcado para o período da noite, 9 horas da noite, entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Passada pela rodada do Campeonato Brasileiro e agora a classificação. Como disse, o Fortaleza está na ponta, tem 48 pontos, grande campanha do time. Aliás, ontem no jogo contra o Corinthians, Fortaleza mais uma vez prevaleceu, mesmo o Timão perdendo várias oportunidades, né? Aliás, esse é um dos motivos do Corinthians não sair do atoleiro, né? Quando joga relativamente bem, perde chances, não aproveita oportunidades e aí coleciona mais uma derrota. Fortaleza, 48 pontos em 23 jogos, hein? Fortaleza ainda falta um para ajustar os 24 e aí pode distanciar-se ainda mais do segundo colocado, que é o Botafogo, que já tem 24 jogos e soma 47 pontos até aqui no campeonato. 44 pontos para Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras, no saldo de gols, tem 17 contra 12 do Flamengo, é o critério que faz o Palmeiras estar na frente. Depois vem o São Paulo na quinta colocação com 41, belíssima campanha do São Paulo. Temos também o Bahia com 39 pontos, Cruzeiro 37, Atlético Mineiro 30. Você vê, do sétimo para o oitavo aí já são 7 pontos de diferença. Aí a gente começa a se aproximar do pelotão de baixo. Se falar, mas pelotão de baixo nem passou da primeira página da classificação? Mas a distância é muito pequena entre os times que estão do Atlético Mineiro para baixo. Ó, o Atlético tem 30. Aí o Atlético Paranaense tem 29. Aí você vem com o Vasco da Gama, 28. Internacional, 28. Juventude, 28. Aí tem dois times com 27. O Grêmio, que é o 13º, e o Bragantino, 14º. Bragantino que caiu bastante, né, de algumas rodadas para cá. Aí tem o Criciúma com 25 e o Fluminense com 24. Aí esses não estão na zona de rebaixamento. Mas veja, o primeiro na zona de rebaixamento, o primeiro fora, vamos considerar assim, da zona de rebaixamento, é o Fluminense com 24 pontos. E aí, lá em cima, lembra que eu falei do Atlético Mineiro que está em oitavo? Qual que é a diferença? É de apenas 6 pontos. Então são 2 vitórias de diferença de um time para o outro. De quem está na 8ª colocação, que é o Atlético, e quem está na 16ª colocação, que é o caso do Fluminense, com 24 pontos. E aí a zona do rebaixamento. Ei, os 4 últimos. Vitória da Bahia, que perdeu mais uma, perdeu para o São Paulo, como dissemos há pouco. O Vitória tem 24 jogos, assim como tem o Corinthians, 24 jogos. Então, Vitória e Corinthians têm 22 pontos. O que faz o Vitória estar na frente do Corinthians é o saldo de gols. E aí, nessa fase aí, nesse lugar do campeonato, nessa posição da tabela, não é quem está melhor, é quem está menos pior, né? O Vitória tem um saldo de menos 12 e o Corinthians tem um saldo de menos 10. Só que o Corinthians, não é o caso do saldo de gols que está diferenciando, é o número de vitórias.
O Vitória ganhou 6 vezes. O Corinthians ganhou só 4 vezes no campeonato. Olha a situação do Corinthians. 4 vitórias em 24 jogos. Um aproveitamento muito ruim do Alvinegro. E aí depois, atrás do Corinthians, só tem o Cuiabá com 22 pontos e o Atlético Goianiense, ou melhor, o Cuiabá com 18 pontos e 22 jogos. Olha aí, o Cuiabá nessa fase, nesse pedaço lá embaixo na tabela, é o único time que tem 2 jogos a menos, né? É que tá jogando mal a beça também o Cuiabá, né? Tomou de 5 do Palmeiras no final de semana, então tá difícil pro Cuiabá. Mas se formos levar friamente nos números, o time cuiabano, se vencer essas 2 partidas, ou se vencer, né, essas 2 rodadas que tem a menos, poderá sair da zona de rebaixamento e colocar o Fluminense, né? Mas vamos lá, o Cuiabá tem 18 e o Atlético Goianiense também tem 18. Qual que é a diferença entre os dois? Aí sim, saldo de gols. Os dois têm 4 vitórias e o Cuiabá tem menos 13 e o Atlético Goianiense tem menos 17. Campanhas muito, muito, muito ruins. Mas vejam, qual é a diferença, né? O Corinthians é o time que mais empatou no campeonato. Tem 10 empates e tem 10 derrotas. E está entre os times que menos venceram. Os times que só ganharam 4 vezes são Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. Portanto, situação difícil. Então, dando uma olhadinha aqui e focando de novo nos paulistas, o Corinthians é o pior paulista, né? Está na 18ª colocação. O Bragantino está em 14º, né? Já esteve bem melhor no campeonato. Aí os outros times paulistas, o São Paulo está em 5º e o Palmeiras na 3ª colocação. Aplausos mais uma vez ao Fortaleza, que engatou uma série de vitórias, 13 vitórias seguidas, jogando em seus domínios e uma invencibilidade aí de muito, muito tempo já, o time comandado pelo argentino Juan Pablo Royroda. Ó a campanha do Fortaleza, 14 vitórias, assim como o Botafogo, também ganhou 14 vezes, são os times que mais venceram. Falamos há pouco dos times que menos venceram, os que mais venceram são Fortaleza e Botafogo. E qual a diferença para o Fortaleza? Um empate a mais. O Fortaleza é o time que menos perdeu na competição, só 3 derrotas até aqui no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo perdeu 5 vezes e tem um jogo a mais do que o Fortaleza. Lembrando que Botafogo e Palmeiras têm 24 jogos, o Flamengo tem 23 jogos, assim como o Fortaleza, mas mesmo que o Flamengo vença essa partida que tem a menos, ele vai a 47 pontos, fica atrás do Fortaleza. E se a equipe cearense vencer essa partida que tem a menos, ela vai a 51. A equipe, como disse no começo do boletim, ela se distancia ainda mais da 2ª colocação. Ainda tem campeonato pela frente, são 38 rodadas, né? Faltam 14 para acabar, mas abram o olho os times que estão lá embaixo, porque a situação é difícil. E como eu disse, tá embolado. Não adianta o Atlético Mineiro com 30 pontos achar que tá tudo resolvido, porque não está. Precisa somar pontos para não se complicar ao longo da competição. Este é o Campeonato Brasileiro e nós aqui do ABC em Off Sport estamos muito atentos. Toda segunda-feira estamos trazendo informações para você aqui, agradecendo, claro, a sua audiência e a sua participação. Passo a bola para você, Leandro Amaral, para falar de seleção brasileira e do futebol internacional. Olha o Endrick, hein? Que estrela e que categoria tem esse menino. Real Madrid. Começou jogando e já fez um gol. Sensacional. Um abraço a todos. Vai lá, Leandro. A bola está com você. Muito obrigado. Pois não, Anderson Afonso. Olá, você que nos acompanha no ABC Off Sport. Matheus Rocha, todos os internautas do YouTube e Facebook do ABC Off. Notícias importantes também da seleção brasileira. Lembrando que o Dorival escalou, fez a convocação, dos 23 jogadores na última sexta-feira, com destaque para o Estevão, do Palmeiras, e também para o Luiz Henrique, do Botafogo, ambos chamados pela primeira vez para vestirem a amarelinha. Lembrando que o atacante, estrela do Palmeiras, já está em negociação concretizada com o Chelsea, tem transferência já confirmada para o Chelsea e a expectativa da estreia desses jogadores para os 2 jogos das eliminatórias, dia 6 de setembro e também no dia 10.
No dia 6 será contra o Equador, em casa. E no dia 10 de setembro, fora de casa, no estádio Defensores del Chaco, contra a seleção paraguaia. Portanto, os dois confrontos aí dos comandados de Dorival Júnior, dia 6 contra o Equador e dia 10 contra o Paraguai. Esse é o primeiro destaque da seleção brasileira. E por falar em revelações do Palmeiras, destaque neste final de semana também para o Endrick. Lembra dele? Torcedor do Palmeiras tem saudade, né? O Endrick fez o primeiro gol dele pelo Real Madrid na vitória do time espanhol por 3-0 contra o Valladolid. Também, além da estrela e do destaque para o gol de Endrick, destaque também para o Mbappé, o jogador francês, que foi a primeira vez como titular em casa neste jogo em que o Real Madrid venceu o Valladolid por 3-0. Então, destaque também para o Endrick. O Estevão, destaque aqui na seleção brasileira. O Endrick também brilhando, começando a sua trajetória no time merengue. Nós vamos seguir acompanhando de perto tudo no ABC em Off Sport. É isso, Anderson Afonso. É isso, Matheus Rocha. Um abraço a vocês que nos acompanham no YouTube e no Facebook do ABC em Off. Boa semana! E vamos ver se o nosso Corinthians muda a sorte, viu, Anderson? Tá difícil, cada vez mais perto da zona do rebaixamento. Forte abraço.